Porque o Rafael Prats, que é o inimigo da alegria, ele olhou o sorteio hoje de manhã e falou: ih, Flamengo, hein? Menos. Aí o bicho pegou, hein? O bicho pegou. Ele tá preocupado com o Flamengo mediante chaveamento. Vamos mostrar aí como é que fica a situação? Porque a gente não sabe ainda quem vai ser o... A gente não sabe quem vai ser o adversário direto, mas a gente sabe qual é o confronto de onde vai sair o adversário. Então vamos lá. O Real Madrid, que o Flamengo vai enfrentar na decisão, certo, Prats? É isso? Não, né? eu acho que é bom esperar jogar primeiro, né, William? Entendi. Nem começou o Mundial, não, calma aí. Final do Mundial. Se algum daqueles 3 times ali, o Seattle Sounders, o Al-Ahly, o Auckland City, representa algum perigo pro Real Madrid, a gente para agora. É melhor a gente ir pra casa, sextou, a gente vai embora, vai tomar um negocinho ali. Então vamos parar agora. Eu lamento porque a abertura do programa a gente já tá pensando em parar. Eu acho cedo. Mas se vocês quiserem parar... Não é o Castilha, não. É o Real Madrid, não é o time bem, não. Cinismo, todo cinismo de Rafael Prats. E o Flamengo... City, Al-Ahly, Seattle Sounders. E Rafael Prats tá descabelado ali. Ele pode ser o desesperado do Flamengo. Mas nós Espera jogar. Claro que precisa jogar, ué. Vai ter que jogar, mas pelo amor de Deus. Calma. O Al-Ahly vai passar pelo Auckland City e essa é a maior barbada e daí em diante precisa jogar. Ali tem jogo. Muita chance ou pouca chance. É boa, bom Precisa jogar, mas vai passar o Real Madrid, certo? Então o Real Madrid vai estar lá na final e o Flamengo vai passar por quem? Ele vai passar ou pelo Wydad Casablanca ou ele vai passar pelo Al Hilal. Um desses dois aí vai ser o adversário do Flamengo, certo? Não sei o que você pensa. Entendeu? Ele vai passar por um dos dois. Eu quero saber pra você qual dos dois vai gerar mais dificuldade pro Flamengo. Qual dos dois é mais perigoso? Ó a muralha Prats aqui, ó. É isso aí. Você Essa ficou bom, hein? é a muralha Prats, ó. Dá licença, eu vou virar aqui. Não, mas precisava dar um tapa no cabelo Essa ali. ideia. Deu azar no sorteio o Flamengo, ou Pirta? É isso a palavra? Azar é exagero, mas sorteio, acho que do outro lado... Foi melhor pro Real Madrid. Foi melhor pro Real Madrid. Não significa que se pegasse um dos outros times que vai chegar à semifinal, qual time chegar à semifinal seria o Flamengo, com certeza, classificado à decisão. Acho que não tem tanta diferença assim entre as equipes. Acho que o Flamengo vai pegar 2 times que devem ser coletivamente muito fortes. Muito fortes. A torcida do Wydad é impressionante. É impressionante. A torcida muito fanática. Muito bom. É o maior campeão marroquino. Empolgado porque ganhou o título continental. Porém, quando a gente olha individualmente as equipes, a diferença é muito grande. Porque eu vejo esse Mundial sob uma perspectiva um pouco diferente do que eu vi os últimos Mundiais. Porque o Flamengo é o time que tem mais jogadores que podem resolver uma partida entre as equipes sul-americanas que chegaram na decisão, que chegam ao Mundial nos últimos tempos. Eu acho que o Flamengo trouxe um senhor técnico. Eu acho que o técnico tem um período ali razoável para poder fazer as modificações necessárias. Aí vai ser um processo um pouco complexo, porque ele tem que começar jogando do jeito que o Flamengo terminou a última temporada. Aí eu falo de formação, etc. Mas pensando no jogo contra o Real Madrid lá na frente já, ele não pode jogar desse jeito, em tese. Ele vai ter que colocar um coordenador no meio de campo, vai ter que tirar um jogador de frente. Tendência desse jogo que sai o Pedro, nesse caso, tem que ver qual jogador se encaixaria no meio campo. Quem vai fazer melhor no lado esquerdo é o Cebolinha, entra o Vidal por dentro, sabe? O Gerson, ele tem que testar isso, ele tem jogos para isso. Para mim, esse processo tem que ser feito com o time iniciando do jeito que jogava. Ele não tem que poupar jogadores, o time não está pronto para jogar 90 minutos, vai fazendo as modificações, testando de uma maneira politicamente inteligente para lidar com o externo e com o interno. Eu acho que essa condução é essencial, mas se essa condução for bem feita, e o técnico tem capacidade para isso, olhando o que o Real Madrid está jogando, a não ser que o Real Madrid consiga jogar mais do que vem jogando, eu acho o Flamengo, assim, com mais chances do que os últimos sul-americanos tiveram no Mundial. Mais do que contra o Liverpool? O próprio Flamengo? Estava jogando mais, porém o Liverpool estava jogando muito mais do que está jogando o Real Madrid. Então, você acha que a diferença do Flamengo para o Liverpool era maior do que a diferença do Flamengo para o Real Madrid, caso vá para a final? Eu acho que a diferença... tem um ponto aí. Tem que ver se o Real Madrid não se encontra. E o futebol... Então, e aí tem aquilo que o Ancelotti disse, né? O Ancelotti e o Guardiola falaram que depois da Copa do Mundo não sabiam como que os jogadores iam reagir, porque era a primeira vez que tinha uma Copa do Mundo no meio da temporada. Então, você olha o Vinícius Júnior hoje, tá jogando bem, mas perto do que era antes da Copa do Mundo, do que foi na Copa do Mundo, tá abaixo. Modric, tá abaixo. Né? Tem vários jogadores ali que estão bem abaixo. Então, por isso que não dá para afirmar agora. Se fosse semana que vem o jogo, mesmo com o Flamengo ainda buscando entrosamento, eu diria que era a maior chance que o sul-americano teria contra o Real Madrid em muito tempo.
Mesmo o Real Madrid tendo mais chance de ganhar do que o Sul-Americano. Mas aí eu já iria, por exemplo, semana que vem vão jogar. Eu boto 6 Madrid e 4 Flamengo. Daquele jeito. Não sei como vai ser daqui a um mês. Então eu acho que... Quanto você colocava Palmeiras e Chelsea? A 7-3, 8-2, por aí. É mesmo? Sim. Você vê essa diferença toda? Sim, o jogo não mostrou a diferença. Pois é. O jogo não mostrou a diferença. Pois é. Né? Então, a minha aposta seria uma aposta no europeu, além do que o europeu mostrou em campo. Palmeiras, se tivesse banco, se tivesse alguém para colocar, se tivesse um Rony para colocar no lugar do Navarro, outro Rony, acho que não teria. Acho que no contra-ataque acharia um gol ali e mudaria a situação do jogo. Foi no limite, faltou um pouco de sorte no final. Eu acho que o Flamengo, tecnicamente, tem uma bela equipe. Real Madrid tem enfrentado problemas na defesa. Real Madrid não tem seus principais jogadores inspirados, só que é um time com um poder de decisão enorme, experiente, rodado. Se o Flamengo passa na semifinal, e o Flamengo é bem favorito na semifinal, e a questão emocional pesa muito, eu acho que vamos ter um Mundial ali bem interessante, um jogo talvez diferente do que a gente está acostumado a ver nas últimas finais do Mundial. Eu tenho duas coisas aqui, Pedro. Eu tenho um cara que está, não vou falar empolgado, mas está muito otimista com relação ao Flamengo. E não é só um otimismo. Eu escutei ele falando aqui embaixo. Escutei ele falando baixinho aqui, o Flamengo está com a mão na taça, ele falou. Não falei. Ele tá, mas é um otimismo com bons argumentos. Como e sempre. A gente tem ali o inimigo da alegria. Não, que é o cara que a coisa tá meio romendo ali. Ele fala de semifinal. Esse aqui tá falando em final. O outro tá falando de semifinal. É que o futebol mas não tem bons permite argumentos desaforo, também. né, Mas William? Com certeza que o Flamengo vai pra final, mas pra mim é 7-3. Se não fosse emocional, era 8-2, 9-1. Fichas. Tudo bem? Boa tarde. Você, William, Zé, Prati. Agora falando sério, que antes a gente só estava aqui... Por quê? Ninguém falou sério até agora? Não, antes a gente estava aqui falando amenidades, como o Prates gosta muito de puxar para o futebol. O que eu falei... Acabou, vamos falar sério agora? Vamos ver o que é sério agora. Da minha parte, antes eu estava falando de amenidade. Não que não sejam importantes. Da sua entendeu? parte. Eu considero muito importantes, inclusive. Óbvio, inclusive, o fã de esporte está querendo saber de amenidade sobre você, mas só no final do programa. Só no final do programa. Vou responder. Agora, eu acho que tem uma situação, quando você pergunta, quando você debate do Mundial de 2019, tem algo que precisa ser colocado também. Esse time do Flamengo que vai ao Mundial agora nunca jogou sob a batuta do Vitor Pereira. Tá. O time do Flamengo que chega ao Mundial de 2019 é um time na ponta dos cascos da sua melhor fase da história recente. Então são duas coisas distintas. A gente ainda não sabe o que esse time pode responder pelas mãos do Vitor Pereira. A gente acredita que tem muita qualidade, como nunca teve no grupo do Flamengo. Acho que agora é a maior reunião dela. Sim. Tem um grande treinador, mas a gente ainda não viu esse casamento. O que vai dar, ainda mais com menos de um mês. A informação é que o Vitor já quer ter os titulares no domingo, é menos de um mês para uma possível final contra o Real Madrid. Um mês é pouco. Quando eu olho para o Real Madrid, não vive a melhor fase. Eu estou com o Vitor, acho que os jogadores voltaram, a gente ainda está tentando entender. Só que você tem um período de um time que já se encontrou, já se conhece, já se acertou em algum momento. Ele tem uma condição de, readquirir esse encaixe. Então, acho que a dinâmica é diferente. Agora, com todo respeito, a gente pode avaliar sobre o sorteio. Eu acho que ficou, em tese, um pouco melhor para o Real ali, quem caiu para o lado de lá. Não acho que ficou complicado. A gente está falando, foi você que pontuou, eu acho. É o melhor elenco, a melhor reunião de jogadores da América do Sul. É o melhor que a América do Sul pode levar. Faz algum tempo pode levar a um Mundial de Clubes. Então, William, eu não me permito falar que, nossa, há uma grande preocupação com a semifinal. Não há. Não há. Por mais que haja um trabalho, foi interrompido o trabalho do time marroquino. Há valores no Al-Ahly e é acostumado com decisões, com ambientes assim, com enfrentamentos até com equipes maiores. Tudo bem, tem um sistema ali muito bem montadinho, de ter a bola, de gostar de jogar. Tudo bem, isso tudo. O Flamengo ainda é muito superior. A gente precisa falar que o Flamengo é muito superior. Que é para dosar, o Zé gosta muito dessa palavra, né? Que é para dosar certa expectativa, para quando chegar na análise do dia do jogo, virar e falar, a gente esperava mais. Eu não vou ficar, digamos aqui, não é satisfeito, porque também tem uma questão de começo de temporada, de virar e falar, teve uma vitória magra, o Flamengo passou sufoco, pô, era para ter sido melhor. Sim. Eu acho que o Flamengo tem condição de construir um bom resultado numa semifinal. Você já viu algum brasileiro passar pela semifinal com tranquilidade? Eu não vi nenhum até agora. Já viu? William, 1-0, 2-1. Com tranquilidade que você diz é passar aquele 4-0 sem sufoco. Passar um 3-0 ali. Eu acho que tem o... Pedro, mesmo um 2-0 sem suja, não teve isso. Já houve um 3-2-0, mas geralmente o jogo já houve 3-1, 2-0, 3-1. Eu não acho que vai ser fácil. Mas o jogo não foi um jogo de 3-1. Foi barbada. Não, tem São Paulo 3-2, não foi? 3-2. Deu uma barbada, assim. Não teve nenhum jogo que você fala, passou, chegou sobrando. Tem uma carga. Não tem sobra. O time brasileiro sabe o que significa um tropeço numa semifinal de clubes. O peso. Tem uma carga emocional. Não dá. Tem o início de trabalho, só que também tem muita qualidade para suplantar isso. Então, assim, Pedro, a carga está toda em cima do Flamengo na semifinal. O nosso amigo que não sorri, que não gosta de sorrisos, que não gosta da festa, Rafael Prati. Não, porque tem que tomar cuidado disso aí. Se empatar para ele é normal, se perder do jogo, para mim não é.
Não. Exatamente, tem que tomar cuidado por não ser normal, Pedro e Valmeda. Se empatar é normal, afinal, acontece. Não. É exatamente por ter esse peso emocional que a gente comenta, a responsabilidade está toda em cima do sul-americano, ainda mais um sul-americano tão bom, com jogadores tão especiais, tão acima da média como tem o Flamengo. Naturalmente, a semifinal, independentemente se for o Wydad ou o Al Hilal, o Flamengo tem um grande favoritismo. Exatamente, conviver com esse favoritismo. Jogo único, a história de ter um jogo que às vezes equipara situações que não são tão equilibradas assim, tudo isso entra em campo, para bem e para mal. Então, acho que o Flamengo é favorito, claro que é. Contra qualquer um dos dois. É isso que eu queria ouvir. Não, mas é favorito. Mas daí é não estava claro na fala dele, né? Não conseguiu falar agora. E tal, saiu. Puxou ali. A forceps, mas saiu, né? O Flamengo é favorito. Eu falei o contrário disso. É difícil na primeira partida, né? Sim, na primeira partida. Na primeira partida. Porque a responsabilidade é toda do Flamengo. Mas eu tô fazendo elogios aqui. É que vocês só guardam a parte negativa. Como é que é? Você já fez terapia. Olha só. Agora vamos dar um tempinho aqui pro Birner, rapidinho. Mas assim, o que vocês estão falando. Eu não lembro também de nenhum elenco. Tô falando individualmente. Depois, coletivamente, a gente vai ver, porque, de novo, é um novo treinador, né? Vamos ver coletivamente como vai funcionar. Mas eu não lembro de um elenco com tanta qualidade individual, com tanta capacidade individual. Diferentes características de 2019 chegava, como falou bem o Pedro, em um outro momento. Era um time que já havia conquistado o Brasileiro, o Libertadores e jogando muito bem. Agora, individualmente, Vitor Pereira tem uma fartura na América do Sul que ninguém nem se compara. Eu sei que o adversário da Semi não vai ser facinho e tal, mas o Flamengo é favorito, tanto é que assim... Imagina, se o Flamengo não passa da semifinal, vai disputar terceiro lugar. Meu amigo, o dia seguinte aqui a gente já está conversando o que deu errado. Mas aí você lembra... Mas jogo único é assim. É um negócio... Mas você vê como mudam as coisas rapidamente, né? Ontem nós estávamos falando sobre o quê? Sobre o Flamengo jogar os últimos 2 jogos antes do jogo contra o Palmeiras. Na reta final ali, pré-viagem. Reta final, para preparar o jogo. O que nós estamos falando já? O Vitor Pereira, domingo já colocar o time titular. Né? Então, uma vez por semana. Você vê como é que funciona. Como o futebol. Tem muito do Vitor aí, né, mas você vê como o futebol muda muito. Exatamente. Por que talvez o Vitor tenha acelerado esse processo? O João Gomes saiu. Foi. Quem vai jogar? Qual é o encaixe? Tem um monte de opção, né? Sim, qual é o encaixe? Quem vai jogar no 4-2, no 4-3-1-2, como ele estava jogando, com a Escaeta? Vai jogar no 4-4-2? Sim, não, mas estou dizendo, você imagina o que está passando na cabeça, porque assim, com todo respeito, o Vitor Pereira, ele vai trabalhar para esses jogos. Palmeiras, ele vai acertar o time para jogar contra o Palmeiras e depois ele vai administrar o Mundial. Sim. Né? Porque é o que o Flamengo está pensando. Ele precisa acelerar esse processo de conhecimento. Porque treino é uma coisa. Eu já vi jogar, tal, treino é uma coisa, mas eu preciso ver o que o Birner vai fazer dentro das funções que eu tenho na minha cabeça e como ele vai reagir às dificuldades impostas pelo jogo. Sim. Será que essa dupla vai dar certo? Birner e Loco Chakara Prats no meio campo? Tem poucas chances. Essa dupla acho que tem poucas não vai. Então eu preciso mudar. Eu preciso ver qual é o ataque que eu vou colocar. Vou colocar Gabigol e Pedro, Gabigol junto com o Pedro ali na frente, Gabigol um pouco mais aberto, mas aí eu tenho o Gerson, eu tenho o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, tenho o Pulgar, eu tenho o Thiago Maia. Como é que eu vou montar essa equipe? Lateral direito, vai o Varela ou vai o Mateuzinho? Então tem uma série de coisas que nós estamos falando que o Flamengo realmente, de fato, é o time a ser batido aqui na América do Sul, mas o treinador ele precisa encontrar o time dele. E você vê como muda de um dia para o outro. Peraí, já preciso acertar o time. Eu preciso ver. Porque você falou que o mês é pouco tempo. Porque provavelmente ele ele já sabia, ou ontem ele teve a confirmação da saída do João Gomes. Sim. Então já deve ter mudado. A gente já especulava isso. Quando o Flamengo ia trazer o Gerson, a gente começou a colocar todo o meio ali do Flamengo, a gente falou, gente... que alguém vai sair. Acho que o João Gomes vai sair, né? Porque faz parte do processo, as negociações. Não é só trazer mesmo um time... muito na última temporada. Mesmo um time muito bem financeiramente, faz suas vendas e fez uma boa venda. E a dinâmica... Ela vende o jovem em frente com o cara consolidado. E a dinâmica muda. Uma coisa é você, Thiago Maia e João Gomes, que são 2 marcadores. Outra coisa é você, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Sim. Então, mas você falou de um mês. Você vai ficar com a bola nos pés. Beleza.
Só que vai ter uma hora que você vai ter que entregar para o time adversário para você respirar, porque você não vai conseguir jogar o tempo todo. adversário vai segurar Porque também. lá na frente o Everton, por mais que o Gabigol te ajude, não é um marcador. E você também não quer que o Gabigol fique correndo atrás de gente. Eu quero o Gabigol pronto para quando a gente receber essa bola ele estar inteiro para finalizar. Mas em um mês você faz o quê pro Mundial? Porque olha só, o Vitor Pereira tem na cabeça dele as ideias dele, as convicções. A gente falou que ele teve 6 confrontos contra o Flamengo ano passado. Perfeito, perfeito. Ele vai testar se ele pode querer fazer algumas mudanças. Sim, se eu sou... Como é que caminha esse um mês? Vai testar, evidentemente, no Campeonato Carioca. Sim. Mas a gente estava falando aqui ontem que, assim, Campeonato Carioca, o nível dos adversários, você vê, não tem nenhum clássico. O nível dos adversários Mas são não jogos tem esse oficiais grande que tem, desafio. Aí não Quero tem... saber se a medida de tudo vai ser o confronto contra o Palmeiras na Supercopa, se ali ele vai olhar e falar, bom, aqui deu certo, é assim que eu Tem vou. uma dúvida não contra deu o Palmeiras. certo, vou dar um passinho para trás, de repente retomar o que estava dando certo ano passado para pelo menos jogar o Mundial. Como é que faz? Só tem uma dúvida contra o Palmeiras. Se ele faz o que ele pensa ser necessário para o Mundial ou se ele faz o que ele pensa ser necessário para o jogo com o Palmeiras, a não ser que ele ache que a mesma coisa é necessária em ambas, é o único teste que ele tem de verdade. Os outros jogos são jogos oficiais, mas são jogos treino. É o que nós estávamos falando ontem aqui, que o único jogo realmente que vai... Não que os outros não exijam, não é isso, mas o grau de dificuldade que ele vai enfrentar no Mundial é contra o Palmeiras. Por exemplo, Zé, o próprio Vitor Pereira falou sobre a dificuldade do Flamengo de marcar pelos lados ano passado, quando o Vitor Pereira era técnico do Corinthians. Rodrigo e Vinícius Júnior. Palmeiras pode jogar com Dudu e Rony. Tudo bem, o Palmeiras joga bem diferente do que joga o Real Madrid. Mas esses lados do campo você tem que ocupar quando você for jogar contra o Real Madrid. Você não pode entrar com o Real Madrid com um jogador a menos que o Real Madrid tem no meio de campo, tendo ali Kroos, Modric, se tiver Tchouaméni, que aí complicou demais, assim, porque o Real Madrid vai mandar no meio campo, se mandar no meio campo, acua o Flamengo, e aí o jogo fica desconfortável para a proposta do Flamengo. O treinador sabe disso. Né? Agora, como ele vai fazer essa construção? E aí tem que eu falo da coisa política. Porque se ele chegar agora e mudar o time, vou começar a fazer desde já. E ele disse que não ia pintar a casa inteira, né? Foi. Detalhezinho. Começa jogando da mesma maneira que o time terminou a última temporada. Coloca ali alguém no lugar do João Gomes, que ele acha que tem que jogar, tal, perfeito. Deu 10 minutos do segundo tempo, deu meio do jogo. Vou tirar um jogador aqui, vai lá na entrevista, ainda não tem condições para jogar 90 minutos, muda o sistema. Vai vendo como se encaixa, vai vendo quais se entrosam. Chega contra o Palmeiras, testa. Oi? Você acha que chega na Supercopa Não sei, com dois tem que jogadores ver o que vai acontecer até lá. É. Mas é a chance que ele tem de tentar espelhar. Eu, no lugar dele, inclusive, eu sei que isso é muito difícil. E aí no Flamengo e Palmeiras, a abertura de temporada. Então, é Você muito quer difícil. ganhar. Você espelha o Real Madrid ou você vai pra Porque cima? Flamengo e Palmeiras hoje protagonizam a rivalidade mais intensa do futebol brasileiro. A gente estava falando ontem aqui, exatamente. Porém, o Flamengo pra frente. tem uma coisa muito maior pela frente. uma Então o história treinador precisa achar um jeito de lidar com ambas as situações. Talvez espelhando, ele tenha condições de fazer ambas coisas. Mas de aí treinar a você vira- equipe e de enfrentar um Mas Palmeiras. a gente sabe como Você acha que vale arriscar o jogo contra o Palmeiras olhando para o Mundial? Mesmo que você perca? Se fosse eu o técnico, eu arriscaria. Você arriscaria? Eu não sei. Eita, hein? Eu entendo o seu ponto, só que eu acho que... Não sei nem se precisa arriscar, mas eu arriscaria. E debate falaria. público Tem um risco, aqui- né? Tem um E risco. falaria. É difícil. Tem um risco. E O falaria, me debate comunicaria. público aqui, ele roda... Ele gira ali em outra rotação. Infelizmente. Como é que você vai... Você precisa comunicar muito bem para dizer só, esse jogo aqui contra o Palmeiras, todo mundo quer ganhar, abertura de temporada. Estou abrindo mão de um atacante porque eu estou pensando só no dia 11 de fevereiro. Eu não sei, porque aí vai ter que falar, você está pensando no dia 11? Não tem acho assim- que precisa falar. Como é que você vai comunicar isso? Como é que você vai chegar a implementar uma mudança de uma filosofia de um time que passou, se acostumou? Historicamente, nos anos Palmeiras 60, tem dois jogadores muito... que ele é Palmeiras também. tem dois jogadores Isso também muito... faz parte do pacote de uma novidade. É bom a gente lembrar. O Vitor Pereira chegou ao Só Flamengo. que ele não quer ser no essa começo novidade do toda no ano. início. Então, Mas mas ele essa vai- equipe dele já está com esse grupo há um mês. Mas ele vai desenhar o time. Sei, no, no jogo contra o Palmeiras, ele vai, no meu modo de ver, ele vai entrar com um time que vai jogar o O Mundial. Real Madrid. Com o Porque Mundial. se Não, mas não, eu acho que são dois times para esse Mundial, Zé. não sei. Talvez Você acha sim, que- talvez sim. Eu não sei se o time de Talvez uma semifinal que já está garantida é o mesmo time de uma eventual Não sei, final, eu Zé. Não sei. O Por isso que eu acho que é Bertozzi uma- lembrou Você uma não vai coisa. jogar com o Idá Casablanca ou com o Al Hilal do jeito que você vai jogar com o Real Madrid, Tecnicamente, né? o único time que o Flamengo vai enfrentar na temporada superior a ele é o Real Madrid. De elenco, você diz, É, de no ano grupo. inteiro. Mas time por verdade. time por time, o Palmeiras ainda é mais time hoje. Eu que o também Flamengo. acho. Palmeiras Também era acho. mais time Mesmo sem o que Danilo? Flamengo.
O Palmeiras era mais Tá time falando que no sentido Flamengo. coletivo, é isso, o trabalho Palmeiras e tal, era mais é isso. time que, veja bem, não entendam mal, o Flamengo Coletivamente, o Palmeiras está mais à frente. Coletivamente que apresentou... Não tem muita coisa, já era. O que Já apresenta foi. no histórico recente, o Palmeiras é mais time, né? Elenco, grupo. Nesse momento é o Flamengo iniciando o trabalho do Vitor. O Palmeiras mantém o grupo, o treinador, se perde o Danilo. Nesse momento tem um confronto muito interessante na Supercopa. Não sei exatamente se... tecnicamente é o quê? O elenco inteiro que a gente está considerando? Tem um time muito forte e mais sólido que o seu. Você ainda está desenhando. Você desenha como sem o João? Com a volta do Gerson. Entendeu? Pode Que ser o time é Vidal, esse que pode você ser o Vidal para que começar. Que mas lateral muda é esse muito. que você tem pelo corredor para conter avanços por ali de Palmeiras e de Real Madrid? O lateral é muito mais que eu acho Entendeu? achado que Hoje, o hoje quem está mais sólido do que já Sim. apresentou nas últimas temporadas, não é que tem mais grupo, mais Eu elenco, concordo mais com você. jogadores. Então- É o Palmeiras. Então, mas Eu Pedro, acho da que não é só forma o que a Real gente Madrid, tá eu acho que contra o tá Palmeiras, ele vai colocando, jogar não é com um time- problema. Por isso que Ele eu tem acho- opções. Sim. É questão de Muitas, saber nossa. como vai fazer. O problema é o cara que olha, tem esses questionamentos e olha no banco. Nem me fale disso aí. Não sei como é que eu vou fazer. fale Ai, disso. será que eu vou ter que pegar o menino lá Tem da mão, base que Prato. tá faltando aqui? Será que tem que contratar? Mas, William, Não por é o isso- caso do Flamengo. Por isso que eu Mas acho que tem ele... opções. Por isso que eu acho que Duro, ele... né, Prato? Pra mim, Eu não também sei. lembrei de um time Assim, aqui, também O dói o dele coração. também chorou. Por isso que eu acho que ele antecipou bem a questão. copinha, viu? Por isso que eu acho que ele antecipou a questão de colocar os jogadores titulares para o jogo, porque ele vai testar. E o maior teste contra... Ele precisa saber como o time vai reagir contra o Real Madrid. O Palmeiras, como o Birner falou, lembra muito o Real Madrid, com 2 jogadores de lado de campo. Como é que jogou o Dudu em muitas ocasiões? Aberto. Como é que jogou o Rony? Aberto. O Hendrick jogando adiantado, mas o Rony vai jogar aberto. Mas o Hendrick, por prazo, é no banco. Mas segue o jogo, vamos. Não descarta o Mike como ponta ali, como é viu? que vai funcionar? Não quer o Hendrick ainda no time, é isso? Não quer. Não Por isso, Eu insistindo nisso, tá bom. por isso que eu acho que contra o contra, futebol. por isso que eu acho que Discutir esse contra o assunto. Palmeiras, ele deve entrar com o time que vai jogar o Mundial. Quando eu falo Mundial, é jogar o time que vai jogar contra o Real Madrid. Porque nem contra o time, o Al Hilal ou o Riad, né? O Wydad. A gente sabe. Não sabe. Nós não sabemos como ele Porque vai ele é jogar. uma novidade ainda, né, Zé? Então, mas- e por isso que eu o tô- time, pra ele, é uma É, novidade, né? Ele sabe que entendeu? nome é o que ele mais Se tem, eu jogador sou- é o que ele se mais eu, tem. Se eu sou o Vitor Pereira, eu vou trabalhar o time para enfrentar o Real Madrid. Eu tenho que pensar nisso. Eu não vou pensar na semifinal. Pô, semifinal, eu confio no meu time. Pô, esse cara que vamos, sei lá, ou Riad ou Al Hilal são bons times. Mas eu confio no Flamengo. Eu acredito no time Mas que é eu tenho nas mãos. funciona, Zé? Você que teve lá. Você fica pensando lá na frente sem nem ter passado pelo primeiro ainda? Você tem assim mesmo? É, mas você tem que pensar nisso, William. Você tem que pensar Pensar em positivo. Você tem que pensar em tudo. Qual é a mensagem que você vai passar para o seu jogador? Ó, vamos lá, pô, esse time aqui é difícil, tal, se a gente perder. Não, olha, vamos lá, vamos atropelar esse time aqui, porque a gente está pensando no real. Lembra o Abel ano E os passado falando próprios- que o Palmeiras ia queimar etapas e não sabia o que ia acontecer ao longo da temporada porque tinha que se preparar para o Mundial? Sim, e os próprios jogadores do Flamengo, eles pensam jogo a jogo, mas tem muitos que já estão pensando em jogar contra o Real Madrid. Se eu estou aqui, eu penso em Real Madrid. Eu acho que no dia a dia você vai trabalhar a questão de pezinho no chão, você vai apresentar as dificuldades do time adversário que você vai enfrentar na semifinal. Eles irão assistir os jogos, provavelmente o jogo do confronto ali eles vão assistir, vão ver quem se destaca, quem é quem. Provavelmente o Flamengo já tem as informações dos dois times. Sim. Né, já saberão quando irão enfrentar o Wydad. ou o Al Hilal, eles já saberão Só exatamente ver a Argentina e a como, Arábia Saudita. né? Mas eu tenho que ter 2 planos. Eu tenho que ter o plano A, o plano B, o plano C. Com esse time do Flamengo, eu posso fazer isso. Com o time do Corinthians, ele não podia. Com o time do Flamengo, eu posso jogar com 4 na linha defensiva, esses 4 se transformar em 3, em 3-4-3, 3-5-2, entendeu? 3-4-1-2. Você tem no Flamengo a versatilidade e a qualidade dos jogadores, uma série de possibilidades. Agora, os adversários que ele irá enfrentar até o jogo contra o Palmeiras vão proporcionar a dificuldade que ele vai encontrar lá? Não, quem vai proporcionar mais Porque dificuldade assim, é o William, Palmeiras, é o único. É o nesse único, caminho. mas assim, a gente pode achar que os times lá, o Al Hilal e o Riad, serão tecnicamente... Wydad, Zé. Wydad. Até lá você decora. Wydad. Lembra da letra D. Idade. A idade está chegando, o idade. O Wydad. Pronto. Esses times podem ser até inferiores tecnicamente, mas o que eles irão correr, isso o que aí, eles irão dificultar, Sem dúvida. sim. entendeu? Porque assim, eu aí vou me colocar nos jogadores desses times aí. Vou jogar contra o Flamengo, time brasileiro. Claro. Ó, Sangue nos olhos, né? Lógico que sangue Tem nos que ser olhos. assim mesmo. Só se eu sou o time marroquino, pô, eu vou aproveitar o que o Marrocos fez na Copa. Ah, mas é seleção. Não interessa. Vou aproveitar o que o Marrocos fez na Copa, vou surfar na onda e trabalhar sobre isso.
Então, é o lado, como eu falei, o lado emocional, nesse sentido, tem que ser trabalhado também. No campo, tenho certeza que quando chegar lá no Mundial, o Vitor Pereira já vai ter certamente o seu começo, meio e fim de trabalho para essa etapa. Né? Ô, Prates, a distância é maior do Flamengo para qualquer um dos possíveis semifinalistas ou do Real Madrid para o Flamengo? Então, eu concordo com o Birner em relação ao que ele falou do Real Madrid. O Real Madrid não tem jogado bem. Agora, o Real Madrid ganhou uma Liga dos Campeões em que ele não teve também tão bem em muitos jogos. E houve ali classificações épicas, com um gol no último minuto, uma prorrogação que ninguém esperava. Foi campeão com o Courtois, tendo uma grande atuação contra o Liverpool. Né? Agora, o que ficou para a história é que realmente o Real Madrid colocou a faixa no peito, levantou a taça. Mas o Real Madrid não tem passado segurança. A gente não olha para o Real Madrid, esquece os nomes. Os nomes são espetaculares. Do Villarreal, não tem conversa. Nada contra o Valência. Goleiro. O Flamengo tem mais jogadores que o Valência de qualidade. Pra fazer uma comparação. É que também talvez seja um cenário diferente, né? Não tem o costume que tem os times espanhóis que enfrentam o Real Madrid, não tem o costume que, por exemplo, o Villarreal recentemente virou o jogo contra o Real Madrid também. Mas é uma diferença que me parece que já foi maior. Acho que a diferença diminuiu hoje. Nesse momento, a diferença não é tão grande quanto talvez alguns meses seria. É que nós estamos prospectando como se o jogo fosse agora. Percebeu que ele não respondeu, né? Ele foi muito bem na explanação. Tem a muralha, mas não respondeu ao todo da pergunta. Você tirou nota 5. É uma constante, né? Mas eu vou te dar a chance de tirar 10. Constante. Vai muito bem, a recuperação bem, explana Não, muito bem. E a recuperação com 5 é uma pergunta... última chance antes da recuperação. Tá Bom? E não quer virar Então vamos lá. meme. Então vamos lá. Você Não, fala... Olha lá o que apareceu A atrás. distância... Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá aqui a nossa muralha. Você gostou, Rafael? Prates, você virou vinheta no F360 e agora já tem... cabelo. Pela homenagem eu gostei muito. O desenho em si já me causou alguma dúvida. que o Galindo deixou. Eu acho que devia fazer o cabelo assim e ia melhorar. Deixou lá, mas manteiga de amanhã a gente cacau. Se você realmente, se o cabelo seu é natural, não for peruca, Glorioso você vai precisa pro usar cabelo assim. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Muito estiloso. Obrigado.